Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Tudo certinho? Professor Gustavo aqui para mais uma aula de física. Olha só, o tema da aula de hoje eu chamei de medindo a pressão, porque a gente vai ver alguns conhecimentos relativamente genéricos sobre medidas de pressão e instrumentos de medida de pressão, e também veremos um princípio, que talvez seja um dos mais importantes princípios aqui dessa disciplina, que é o princípio de Torricelli. Um nome que você já deve ter ouvido falar provavelmente alguns anos atrás, né? Torricelli. Bem, vamos lá para a apresentação, para a gente dar uma olhadinha no que nos espera aqui. Olha só, antes da gente começar a falar sobre aqui instrumentos de medida, no caso, quero relembrar de onde você conhece esse Torricelli. Provavelmente você já ouviu falar nesse Torricelli no primeiro ano do ensino médio, com uma equação lá da mecânica, que era essa daqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ela tinha uma importância bastante grande, assim, porque ela era uma equação que nos permitia prever velocidades conhecendo aceleração e deslocamento, ou então prever deslocamentos a partir de acelerações e velocidades, e ela não depende do tempo. Essa é a grande importância da equação de Torricelli, ela não é uma função horária. Bem, essa equação, não por acaso, ela sempre é estudada de forma muito próxima às funções horárias galileanas, né? Você deve se lembrar que costumeiramente o pessoal chama de equação do sorvete, equação do sorvetão, né? São aquelas equações assim, deixa eu colocar aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T, ou V igual a V0 mais A vezes T, são as funções horárias galileanas. Bem, Torricelli foi discípulo de Galileu, então não por acaso nós estudamos essas equações juntas. Essa equação ela pode ser derivada aqui da hidrostática. A gente não vai olhar exatamente a dedução dessa equação pela hidrostática nesse momento, mas eu queria te chamar a atenção que esse Torricelli que nós estamos estudando agora é exatamente aquele mesmo Torricelli que você estudou há tempos atrás, tá? Para a gente conseguir construir esses conceitos a respeito do princípio de Torricelli, a gente antes vai precisar estudar um instrumento de medida que foi fundamental para que Torricelli chegasse às conclusões que chegou, tá? Esse instrumento é o barômetro. Bem, barômetro, vou colocar aqui, ó, barômetro. Barômetro é instrumento, né, de medida, a que bar se refere à pressão. Então tem uma unidade de medida de pressão que é chamada de bar. Então tá, o que é esse barômetro? Olha só, a figura aqui ela mostra pra gente um barômetro de mercúrio. Normalmente o barômetro é associado a um tipo de líquido, onde esse líquido é o mercúrio. Queria te chamar a atenção para isso. Normalmente a gente vai utilizar o mercúrio como um líquido aqui em instrumentos de medida, tá? Para hidrostática. Então não estranhe isso. Por enquanto já te explico o porquê de ser mercúrio e não qualquer outra coisa. Então a figura mostra um barômetro de mercúrio, aparelho usado para quê? Para medir a pressão atmosférica. Então barômetro aqui é utilizado para medir um tipo de pressão específica, que é a pressão atmosférica. A gente já conversou sobre o que é essa pressão atmosférica e você se lembra que todos nós estamos aqui imersos numa grande camada de ar, no fundo de uma piscina de ar, eu diria, e o ar é mais denso aqui na superfície, onde respiramos com maior facilidade, o ar é menos rarefeito. Esse instrumento ele é capaz de medir essa pressão atmosférica. Ela é maior ao nível do mar e vai diminuindo à medida que você alcança grandes altitudes. Como mostra a figura, o tubo de vidro, então você tem um tubo de vidro aqui, ele é enchido com mercúrio e invertido, com a extremidade aberta, mergulhada em um recipiente contendo mercúrio. Então você tem duas coisas, você tem um frasco ali, um tubo de vidro contendo mercúrio e um recipiente cheio de mercúrio. O que você vai fazer é pegar esse tubo de vidro cheio de mercúrio, tampar aqui a pontinha dele e mergulhar ele nesse recipiente contendo mercúrio e vai tirar ali aquilo que você utilizou para vedar.
Ok, a partir daí o que vai acontecer? Olha só, o espaço acima da coluna de mercúrio ele vai passar a conter apenas vapor de mercúrio, cuja pressão é tão baixa que pode ser considerada nula. Então, quando você inverte esse recipiente, o mercúrio do tubo ele desce e forma aqui, ó, uma área de baixíssima pressão, que a gente pode adotar como sendo uma pressão praticamente igual a zero, tá? Talvez tenha só um vapor de mercúrio ali que pode ser desprezado. Matematicamente, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma pressão que é dada por ρ, G, H. Você está lembrado na aula passada que a gente estudou aqui que a formulinha da pressão ela era dada por P é igual a P0 mais ρ, G, H? Você lembra dessa equação? Não? Olha só, P0 era a pressão atmosférica. Então aqui perceba que eu tenho um tubo fechado e a atmosfera não exerce influência aqui sobre o tubo, tá? Não exerce nenhuma influência sobre o tubo. Esse ρ aqui é uma letra grega, né, que você tem que tomar cuidado para não confundir aqui, né? Eu vou até chamar atenção para esse aspecto aqui, ó. Muitas vezes a gente utiliza a letra P maiúscula para peso, a P minúscula para pressão, e essa letra grega, o ρ, para massa específica ou densidade, tá? Então aqui eu estou utilizando para massa específica. Cuidado para não confundir, porque olha só, é tudo meio parecido e às vezes dependendo da fonte que eu utilizo aqui na minha apresentação, pode ser que você confunda esses conceitos, tá? Mas aqui esse ρ, ele se refere a massa específica, tá? Ou densidade ali do líquido. G é a gravidade e esse H é a altura da coluna do líquido, tá? Essa daqui é a expressão matemática que nos permite descobrir qual é a pressão exercida por essa coluna de líquido aqui embaixo, ó. Na base dessa coluna de líquido, bem aqui, onde esse H ele vale zero, tudo bem? Ok, temos essa pressão, professor, você me explicou essa equação, já sei qual é a equação que eu aplico, mas aí tem a seguinte pergunta, né? Por que esse mercúrio desceu? Por que ele desceu e parou? Por que ele não desceu totalmente, escoou e fez transbordar aquele recipiente? Por que ele desceu essa quantidade? Essa daqui é a pergunta mais importante que Torricelli se fez, olha só. Por que o mercúrio ele desce essa quantidade? Por que ele não desce mais e por que ele não desce menos? E ainda não respondemos nem sequer o porquê que é mercúrio. Por que não pode ser alguma outra coisa? Bem, vamos tentar construir esses conceitos e ver as descobertas importantes que surgiram a partir desse experimento simples. Bem, Torricelli, né? Só dando uma passada rapidinho no que a gente já viu. A atmosfera terrestre, o que é a atmosfera terrestre? É uma imensa camada de gás, de ar e outros gases, com dezenas de quilômetros de altura, que são esses gases atraídos pela gravidade da Terra, e por isso sua densidade é maior em pontos mais próximos da superfície. Essa camada gasosa, ela exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhados. Adorei aqui esse mergulhados. Devido ao peso da coluna de ar que se encontra sobre esses corpos. Então o ar pesa sobre nós. Essa é a chamada pressão atmosférica, né? O físico italiano Evangelista Torricelli, é o nome dele, demonstrou que a pressão atmosférica, nossa, eu vou até mudar a cor aqui, que informação importante aqui, ó. Demonstrou o quê? Que a pressão atmosférica ao nível do mar, você sabe que ao nível do mar é onde você tem a máxima pressão atmosférica, ela é maior ao nível do mar, né? Equivale à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de altura, faltou aqui, ó, de mercúrio. De mercúrio, o símbolo do mercúrio é Hg. Essa foi a brilhante descoberta de Torricelli. A gente vai ver em detalhes, mas olha só, vamos ler novamente aqui, ó. Ele demonstrou que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de altura de mercúrio. Então, se ele pegasse esse barômetro e estivesse ao nível do mar, ele perceberia que o mercúrio ele desce, mas para ali, sempre numa altura igual a 76 centímetros. Então, ele levava ali para outra região ao nível do mar, 76. Levava para outra região ao nível do mar,
76. E aí ele se perguntava, por que 76? Né? Vamos ver de onde vem isso daqui. Ó. Ao nível do mar, o Torricelli ele fez o quê? Ó? Ele pegou ali um tubo de vidro, exatamente o que eu descrevi, olha só, pegou um tubo de vidro, fechado em uma das extremidades, encheu até a borda com mercúrio e em seguida tampou essa ponta, inverteu e mergulhou em uma bacia com mercúrio, soltando a ponta aberta. E ele notou que a coluna de mercúrio, a princípio, descia até um certo nível. Ele mediu essa altura e encontrou aqui uma altura de 760 milímetros, ou 76 centímetros. Ele observou que a parte do mercúrio que desceu no interior do tubo, ela escoou para o recipiente e que o espaço no interior que sobrou no interior do tubo era apenas vácuo. A partir daí, ele imaginou o seguinte, ó, bem, existe uma pressão aqui causada por essa coluna de líquido. Essa coluna de líquido ela tem um peso. E ela, logicamente, esse peso vem da interação com a gravidade, né? Tudo que pesa, eu brinco, pesa para baixo. Né? Você não viu nada na sua vida pesar para cima até hoje, né? Então, essa coluna de mercúrio exerce uma força para baixo. Posso desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui que é uma força peso. Vou colocar o vetor um pouquinho aqui deslocado, tá? Mas só por uma questão de boa visualização. Existe uma força peso aqui dessa coluna de mercúrio. Para esse mercúrio não cair, deve existir uma força contrária que o coloca em equilíbrio. Vocês estão lembrados do que significa na física essa palavra equilíbrio? Equilíbrio significa que você tem uma força resultante igual a zero. Ou seja, a soma vetorial de todas as forças desse sistema deve ser igual a zero. Isso daqui significa pra gente equilíbrio, tá? Então eu devo encontrar uma outra força de sentido contrário e mesma intensidade. Talvez quando esse mercúrio estava descendo, esse equilíbrio não existia, mas a partir de um determinado momento ele passou a existir e a coluna ficou ali parada. Ok, então quem é essa força de baixo para cima? Vou colocar aqui, ó, uma força F de baixo para cima que equilibra essa força peso, que é contrária, perdão, essa força peso, e coloca em equilíbrio esse líquido, esse mercúrio. Quem é essa força? Ele falou, bem, essa força, ela nada mais é do que o peso do ar que existe, do ar atmosférico que existe ao nosso redor. Também aqui eu tenho uma coluna de ar. Tenho várias moléculas aqui de ar mais densas quando próximas da superfície. É uma camada de quilômetros, né? E esse ar, ele tem um certo peso, ele exerce um certo peso sobre esta área, então nós temos uma certa pressão aqui exercida sobre esse líquido. Essa pressão empurra todo esse líquido da bacia para baixo e acaba por equilibrar aqui em uma força para cima essa coluna de líquido. Então fica um jogo de empurra-empurra ali, né? A coluna aqui a descer, mas aí você tem ali toda aquela pressão atmosférica que acaba forçando aquela coluna para cima e fica ali parado num certo nível. Dá para imaginar? Toda essa força ela se converte em uma força aqui para cima, bem aqui, ó, nessa interseção aqui entre o líquido da coluna e o líquido da bacia, tá? Você tem duas forças ali atuando. Então ele percebeu que se ele trocasse, ao invés de mercúrio, ele colocasse um outro líquido de outra densidade, ele teria maiores ou menores valores. Imagine, por exemplo, que ao invés de uma coluna de mercúrio, você tem uma coluna de água. O que vai acontecer? Você acha que essa coluna de água vai ser maior ou menor do que essa coluna de mercúrio? Bem, você vai ter que se lembrar que o mercúrio é um metal bastante denso, um metal que a temperatura ambiente ele existe no estado líquido, mas ele é bastante denso, né? Ou seja, o peso dele ali é significativo. Para você ter o equivalente em água, você vai precisar de uma porção muito maior de água. Então você vai chegar ali a mais de 10 metros de água para ter esse equilíbrio com a pressão atmosférica, tá? Então era mais fácil fazer a medida com o mercúrio, que era o líquido mais denso que ele tinha ali no momento. Seguindo aqui, ó. Então ele concluiu, olha só, que a atmosfera
ela exerce uma pressão sobre a superfície do mercúrio dentro do recipiente. E, como o mercúrio está em equilíbrio com a pressão do tubo, num certo nível ali, a pressão é igual à pressão atmosférica no mesmo nível, na interseção que eu falei ali, né? Da superfície do líquido contido no recipiente. Matematicamente, ele percebeu o quê? Ó? Então, aplicando lá aquela equação que nós havíamos visto anteriormente. Ó. P é igual a ρ GH. Então, eu vou colocar aqui P é igual, olha só, a massa específica do mercúrio, 13.600, vezes a gravidade, 9,8, vezes a altura, 76, né? Aqui eu vou colocar 0,76 para colocar em metros. Vou obter uma pressão aqui, ó, de 1,01 vezes 10 elevado à quinta pascal. Então, olha só, a partir do mercúrio, daquele tubo de mercúrio, ele conseguiu descobrir o valor da pressão atmosférica com uma medida que nós chamamos de medida indireta, tá? Ele não conseguiu medir diretamente a pressão, mas ele mediu um equilíbrio e comparou essa pressão atmosférica com a pressão daquele tubo, tá? Então, obteve esse valor aqui, que também ele pode ser dado como um valor um pouquinho mais amigável, que é o 1 ATM, uma atmosfera, tá? Então são duas formas de você expressar, existem outras unidades de medida para pressão, mas essas daqui são as duas principais, ó. A pressão, ela vale 1,01 vezes 10 à quinta pascal, ou então 1 ATM. Pergunta-se, agora que você sabe o valor da pressão atmosférica, se no lugar do mercúrio nós colocássemos água, qual altura obteríamos? Faça essa conta. Pegue esse valor, coloque aqui esse 1,01 vezes 10 à quinta pascal no lugar aqui de P, substitua esse ρ pela densidade da água, que eu já posso te passar aqui, ó, o ρ da H2O, mais conhecida como água, vale 10 a terceira, ou seja, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Substitua esse valor aqui no G 9,8 e encontre aqui o valor do H. Veja que altura você encontra, tente lá. Seguindo aqui, considerações importantes a partir desse experimento de Torricelli. São várias, não são poucas. Experimento simples e olha quanta coisa a gente tira daqui, ó. O barômetro é um aparelho que mede pressão, mas, pela equação que nós vimos, ele também serve para medir altura. Então, com um barômetro e uma escala ali graduada, você consegue descobrir alturas. Imagine que você vá para um ponto mais alto, como por exemplo no cume de uma montanha. O que vai acontecer com aquela coluna de líquido? Será que ela aumenta ou diminui? Pensa aí. 2. Se a experiência de Torricelli fosse realizada, respondeu aqui, no alto de uma montanha, a altura da coluna seria o quê? Seria menor. Então, no alto de uma montanha, a pressão atmosférica seria menor, sustentaria menos aquela coluna de líquido. É legal pensar nesse princípio como um princípio de sustentação, né? A coluna de líquido de mercúrio ela quer descer, mas tem a pressão atmosférica que empurra ela no sentido contrário e sustenta, ou seja, a coloca em equilíbrio, tá? Então, se a pressão atmosférica fosse menor, ela ia sustentar menos, consequentemente, aquela coluna ela iria descer, mas ainda ficaria acima do nível ali, do nível da interseção, tá? Parei onde? 3. A altura da coluna do mercúrio, ela independe da seção do tubo. Isso daqui é importante, tá? Não importa se você tem um tubo ali de uma área de seção transversal maior ou menor, que o experimento vai acontecer da mesma forma. A maior dificuldade vai ser que você vai precisar de um volume maior de líquido, tá? Mas a bitola ali do barômetro, ela não influencia no experimento, tá? De forma nenhuma. Você vai obter os mesmos valores. Aqui tem um conceito bastante importante que leva a uma explicação no próximo. Olha só, se você pegar, por exemplo, uma bexiga cheia de um gás como hélio, por exemplo, você sabe que a bexiga ela sobe se você soltá-la, porque o gás no interior ele é menos denso que o ar ao seu redor, né? Então, menor densidade,
lá vai a bexiga. E à medida que sobe, o seu volume vai aumentando. Então a bexiga ela vai se expandindo à medida que ela sobe. Por que ela se expande? Ela se expande porque a diferença entre a pressão do gás dentro da bexiga e a pressão interna e a pressão externa é cada vez mais reduzida fora dela, né? E gera uma força resultante que empurra o plástico da bexiga para fora. Fui falando aqui, fui me atrapalhando. O que acontece? A bexiga ela vai subindo, a pressão dentro da bexiga permanece a mesma, mas a pressão de fora vai diminuindo. Então, como a pressão de fora vai diminuindo e a pressão de dentro continua a mesma, o plástico ele começa a se expandir. Você gera uma resultante aqui para fora, tá? Então ele vai se expandindo, até que chega um determinado momento que a bexiga estoura. Professor, por que você até começou a falar de bexiga aqui? Qual que é a importância disso daqui? Barômetros aneroides. Essa é a importância. Dizem que o melhor amigo de um piloto de avião é o altímetro, ou seja, o instrumento que mede a altitude que o avião se encontra. E esse altímetro, os altímetros, mesmo os mais modernos, eles dependem lá desse mesmo princípio de funcionamento, que é um barômetro aneroide. Olha só, aqui no texto. Os barômetros aneroides baseiam-se na deformação que variações da pressão atmosférica provocam em cápsulas metálicas de paredes onduladas e flexíveis, em cujo interior se faz o vácuo. Então imagine que você tem uma bexiga, como se fosse uma bexiguinha aqui, só que no caso ela é metálica e sanfonada, tá? Que de acordo com a altitude que o avião se encontra, ela passa a se dilatar ou se contrair. E a partir daí você tem um sistema ali que capta essa dilatação, da mesma forma que uma bexiga, né? Que eu falei para vocês, quando sobe ela acaba se dilatando, quando você chega ao nível do mar ela acaba se contraindo, tá? E você consegue regular esse instrumento por meio de uma escala, o que permite ali ao piloto saber exatamente a altitude em que o avião se encontra, por uma diferença de pressão, tá? Instrumento bastante importante esse daqui. Mais uma consideração aqui, ó. Imagine, por exemplo, uma lata de óleo. Hoje em dia nem existe mais lata de óleo, mas troca por uma lata de leite condensado. Imagine que se você fizer um furo aqui numa lata de leite condensado e virar essa lata de leite condensado, sai leite condensado? Não sai, né? Por que não sai leite condensado? Porque a pressão externa atmosférica ela é muito maior do que a pressão interna, exercida pela coluna ali de óleo ou de leite condensado dentro da lata. Imagina assim, qual que é a densidade do leite condensado? Bem, eu não sei qual que é a densidade do leite condensado, mas com certeza é menor do que a do mercúrio, não é? Não concorda comigo? O mercúrio é um metal. Então você precisaria de mais do que 76 centímetros de leite condensado para aquele leite condensado conseguir vencer a pressão atmosférica e sair. Com certeza bem mais do que 76 centímetros. 76 é o mercúrio, né? Bem, nunca vi nenhuma lata de leite condensado com mais de 1 metro, ou 2 metros, ou 3 metros. Dessa forma, se você fizer um furo numa lata de condensado e virá-la, não vai sair leite condensado. Talvez se você agitar, balançar ali, saia uma gota ou outra, mas ele não escoa. Para que o óleo ou o leite condensado escoe, o que você precisa fazer são 2 furos, um furo em cada lado, né? Aí a pressão atmosférica vai atuar nas 2 extremidades, ou seja, ela vai se cancelar ali como se não tivesse pressão atmosférica atuante sobre o sistema. Você vai ter apenas a pressão do fluido, que no caso pode ser o óleo, pode ser o leite condensado ou o mercúrio, e aí ele passa a escoar, tá? Essas são as considerações mais importantes que nós temos. Deixei alguns exercícios para vocês, esse daqui tá lá já na seção de exercícios, mas tem tantos outros, tá? Tentem fazer alguns exercícios sobre o assunto que é bastante importante. Um grande abraço, muito obrigado pela aula. Tchau, tchau.